Olá, simpáticos, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta à minha biblioteca e hoje nós vamos falar sobre isso aqui. Na aula anterior, nós começamos a estudar os movimentos sob a ação da gravidade. Vimos o movimento de queda livre e suas expressões. A ideia da aula de hoje não é tão diferente assim. Nós vamos estudar o lançamento vertical para cima e para baixo. A diferença primordial desse tipo de lançamento é que agora a velocidade inicial ela vai ser diferente de zero. Isto é, nós vamos imprimir uma velocidade sobre esse corpo para cima ou para baixo. Mas a aceleração na gravidade continua sendo a nossa aceleração. Esses tipos de lançamentos são bastante comuns quando vocês veem aquela situação de obra e um pedreiro é capaz de lançar aí um tijolo numa determinada altura e o outro conseguir pegar tranquilamente. Ou naquelas cenas de desenho fantásticos em que uma pessoa vai tentar socorrer o outra que está em queda e tem que dar um impulso para poder alcançar a primeira. Matematicamente não temos tantas alterações assim, as nossas expressões continuam as mesmas. Vamos dar uma conferida. Vamos começar pela função horária da velocidade. Agora a gente está vendo a estrutura que a gente já viu anteriormente. A velocidade final é igual à velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo. Aplicando os conceitos de lançamento vertical, nós não vamos ter muitas mudanças. Veja, a velocidade final y vai ser igual à velocidade de lançamento, que está representada por v0y, mais a aceleração da gravidade vezes o instante de tempo. Veja que a maior diferença que aparece do lançamento vertical para a queda livre é que agora começamos a utilizar a velocidade inicial em nossas expressões. Vamos dar uma olhada na função horária do espaço. Lembrando que a função horária do espaço era dada por espaço final s igual a espaço inicial s0, mais a velocidade inicial v0 vezes o tempo t, mais metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado, ao aplicar os conceitos de lançamento vertical, teremos a seguinte forma. Veja que apenas modificamos alguma simbologia, por exemplo, no lugar de S para o espaço, nós utilizamos Y, porque agora nós estamos trabalhando um movimento vertical, portanto o termo altura passa a ser mais conveniente. Então nós temos que Y é igual a Y0 mais V0Y, ou seja, a nossa velocidade de lançamento, vezes o tempo, mais meio da aceleração da gravidade vezes o tempo ao quadrado, é a nossa nova expressãozinha da função horária do espaço para lançamento vertical. Nós podemos aplicar o mesmo conceito para a equação de Torricelli. Lembrando que a expressãozinha de Torricelli era dada por velocidade final v ao quadrado igual a velocidade inicial v0 ao quadrado mais duas vezes a aceleração vezes o deslocamento, aplicando as ideias de lançamento vertical, teremos a seguinte expressão. Note que a velocidade final agora aparece Vy ao quadrado, a velocidade de lançamento vai ser a nossa velocidade inicial, V0y ao quadrado, mais duas vezes a aceleração da gravidade, vezes ΔY, que vai ser o nosso deslocamento vertical. Lembrando, pessoal, que antes de aplicar qualquer uma dessas fórmulas, é extremamente importante que a gente deixe bem claro qual referencial nós estamos adotando. Se a gente adotar como referencial y apontando para cima, a gravidade que aponta para baixo vai aparecer na nossa expressão com um sinal negativo. Nós devemos nos atentar também ao sinal da velocidade de lançamento. Note que nesse referencial, um lançamento para cima apresentará a velocidade de lançamento positivo e um lançamento vertical para baixo apresentará a velocidade de lançamento negativo. Todos os sinais se invertem se a gente utilizar aí o referencial y para baixo. Aí a gravidade vai ter sinal positivo, assim como a velocidade de lançamento para baixo, e a nossa velocidade de lançamento para cima teria sinal negativo. Portanto, muito cuidado nessa hora, antes de fazer qualquer questãozinha, deixar bem claro o referencial vai nos ajudar à escolha do sinal correto. O lançamento vertical para cima ainda guarda algumas características que são válidas lembrar. Vamos considerar uma situação em que uma pessoa arremessa a partir de uma determinada altura uma bola para cima. Nós podemos calcular o tempo de subida e o tempo de descida. Como trabalhamos movimentos sem a resistência do ar, nós vamos observar que o tempo de subida ele é igual ao tempo de descida. Portanto, se alguém disser que leva-se 2 segundos para atingir a altura máxima, ele vai levar 2 segundos para retornar. Outra característica é que durante a subida ele apresenta um movimento retardado, isto é, o módulo da velocidade vai diminuindo conforme o tempo passa, até que se atinge a altura máxima. Nesse momento nós temos a inversão do sentido de movimento. Antes o movimento que era para cima agora passa a ser para baixo. Portanto, a velocidade nesse ponto de altura máxima vale zero. Veja que após atingir a altura máxima, o movimento é como se fosse um movimento de queda livre, isto é, um movimento com velocidade inicial zero, apenas à mercê da gravidade.
Outra característica muito importante é, dado qualquer nível de altura, ao analisar a velocidade durante subida, ele vai ter o mesmo módulo da velocidade na descida. E para a aula de hoje é isso, pessoal. Note que não temos tantas diferenças assim em relação à queda livre. É claro que devemos nos atentar principalmente com a questão dos sinais. Aqui fica ainda mais importante esse julgamento antes de realizar qualquer exercício. Portanto, agora é com vocês. Tentem fazer algumas questões, qualquer dúvida reveja essa aula e nos vemos na próxima. Aposto a gente vê na próxima aula.